mundo perdido, um passado esquecido. O que a Bíblia esconde sobre o mundo antes do dilúvio? Antes que as águas cobrirem a terra, havia um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. A Bíblia nos dá pistas de que, antes do dilúvio, o planeta era um lugar de abundância, beleza e mistério. Um lugar onde o céu e a terra pareciam estar mais próximos do que jamais poderíamos imaginar. O Gênesis nos fala de uma criação perfeita, um Éden que talvez não se limitasse ao jardim, mas a toda a terra. A humanidade vivia em paz com a natureza, e a longevidade das pessoas era incrível. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Mas o que será que permitia uma vida tão longa? Como era o clima, a atmosfera e, acima de tudo, a relação dos homens com o espiritual? Este era um mundo de paz, mas algo estava prestes a mudar. Um segredo sombrio estava prestes a destruir essa harmonia. Um dos aspectos mais misteriosos do mundo antediluviano é a presença de gigantes. O Gênesis 6 menciona os Nefilim, uma raça híbrida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses seres eram gigantes em tamanho e poder. Mas quem eram eles de verdade? E por que sua existência ameaçava o equilíbrio da criação? Esses gigantes eram conhecidos por sua força e grande inteligência. Relatos antigos sugerem que eles dominaram o mundo com tecnologias e conhecimentos que até hoje permanecem um mistério. Há estudiosos que acreditam que antes do dilúvio existiam civilizações avançadas que possuíam tecnologias além do que podemos imaginar. Mas essa busca pelo poder e pela grandeza os levou a um caminho de destruição. Eles corromperam o mundo com sua ganância e violência. E foi nesse momento que o coração de Deus se entristeceu. O Gênesis nos revela que, com o tempo, a humanidade começou a se desviar dos caminhos de Deus. O pecado, a corrupção e a violência tomaram conta da terra. Homens e mulheres viviam para satisfazer seus próprios desejos, ignorando completamente a vontade divina. E não eram apenas os humanos que estavam em desobediência. Os próprios anjos caídos, que deram origem aos Nefilim, trouxeram ensinamentos proibidos para a humanidade. O livro de Enoque, que nos dá um vislumbre do que acontecia nos bastidores dessa história, fala sobre como esses anjos ensinaram as pessoas a manipular metais, a praticar feitiçarias e a desenvolver armas de guerra. A terra estava mergulhada em caos e destruição, e algo precisava ser feito. Foi nesse momento que Deus decidiu intervir de maneira drástica. No meio desse caos, havia um homem que ainda seguia os caminhos de Deus, Noé. Deus o escolheu para uma missão impossível: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e as criaturas que ainda respeitavam as leis divinas. Imagine o desafio que Noé enfrentou. Ele estava construindo uma arca em um mundo que nunca havia visto chuva. Ele falava de um dilúvio iminente, mas ninguém acreditava. As pessoas zombavam dele, riam da sua obediência. Mas Noé persistiu. A Bíblia nos mostra que Noé pregou a justiça durante anos, tentando alertar a humanidade, mas seus esforços foram em vão. O coração das pessoas estava endurecido e o tempo da misericórdia estava acabando. E então aconteceu. As portas do céu se abriram e a chuva começou a cair. Não uma chuva comum, mas uma torrente que nunca havia sido vista antes. As águas do abismo também subiram, cobrindo a terra rapidamente. O dilúvio cobriu tudo: montanhas, vales, cidades, tudo foi destruído. Aquelas civilizações avançadas, os Nefilim, os homens poderosos, todos sucumbiram sob a ira das águas. O mundo que existia antes foi completamente apagado. Apenas Noé, sua família e os animais que ele havia levado consigo sobreviveram. A terra estava sendo purificada. Um novo começo se aproximava. Quando as águas finalmente recuaram, um novo mundo surgiu. Mas o que ficou para trás? O que foi perdido naquele dilúvio? As civilizações antigas, o conhecimento avançado, os gigantes, tudo desapareceu sob as águas. A Bíblia nos dá apenas um vislumbre do que era o mundo antes do dilúvio. Mas os ecos desse passado ainda ressoam nas páginas das Escrituras e nos mistérios que cercam nossa história. O mundo antigo, cheio de maravilhas e horrores, foi varrido pela justiça divina. Mas seu legado ainda nos faz perguntar: até que ponto nossa história foi moldada por aqueles dias sombrios?
Gostou de conhecer os mistérios do mundo antes do dilúvio? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias bíblicas reveladoras e cheias de mistério.